Não gravei. Espera aí, só um instante. Pronto. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão de linguagem C. Então, vou fazer só a revisão básica de linguagem C. E aí, eu vou mostrar o compilador e a gente faz 1 ou 2 exercícios, tá? Então, o que a gente vai ver na linguagem C? O que eu quero focar mais em vocês? Primeira coisa, que o C é case sensitivo. O que é isso? Quando eu vou falar para vocês de declarar as variáveis, a maneira que vocês informarem o nome é a mesma maneira que vocês vão utilizar no decorrer do código. Porque se vocês colocarem soma, igual aqui, tá só a primeira maiúscula, ou soma, só tudo maiúsculo, para ele, isso aqui são variáveis diferentes, são nomes diferentes. Então, por isso que ele é case sensitivo. E por que eu tenho que prestar atenção nisso? Porque muitas vezes vocês erram na hora que vão escrever o código, porque lá em cima, nas variáveis, vocês declararam com uma letra minúscula. E lá, quando você vai chamar a variável lá no processamento, né, para somar, ou para subtrair, ou para dividir, ou qualquer operação que seja, se você escrever a variável com outro nome, ele não vai conseguir reconhecer. Então, por isso que o cuidado tem que ser maior. Então, se lá na variável eu declarei minúsculo, na hora que eu chamar no código essa variável, eu vou digitar minúsculo. E a mesma coisa, se eu colocar maiúsculo, maiúsculo. Então, a maioria das vezes eu fui lá em cima, coloquei N1. E lá na hora que eu vou fazer a operação, o código do programa, eu chamo lá nome 1. Então, ele não vai conseguir reconhecer. Então, tomem cuidado. Do mesmo jeito que vocês declararem as variáveis, lá o nome, a gente vai declarar outro. Outra coisa, na linguagem C, a gente precisa utilizar uma biblioteca. A gente tem uma gama de bibliotecas. Inicialmente, a gente vai utilizar essa biblioteca aqui, ó, include stdio.h. Então, qualquer programa que vocês forem fazer, vocês vão declarar essa biblioteca. Quando a gente utilizar o compilador online, vocês não irão precisar, porque ele já vai trazer essa biblioteca aqui. Mas quando vocês forem programar em C, lá no DevC, aí vocês precisam informar a biblioteca, porque lá vem sem nada. E quando vocês forem fazer os exercícios no caderno de vocês, habitue-se a já colocar a biblioteca, porque para não chegar lá, na hora que você for fazer no programa, ele não conseguir realizar a operação porque não tem declarado a biblioteca. Ele vai dar um erro. Então, o que essa biblioteca é? Essa biblioteca é de entrada e saída de dados. Então, quando a gente utiliza um comando chamado printf para escrever e um comando chamado scanf, que é para ler, eles estão guardados dentro dessa biblioteca. Então, por isso que eu preciso informar. Então, sempre vocês vão informar essa biblioteca. E aí, no decorrer, eu vou mostrando quais outras bibliotecas que vocês podem estar utilizando. Então, se eu for utilizar alguma operação matemática de potência ou radiação, eu preciso utilizar uma biblioteca específica, que é a MET. Se eu for utilizar, colocar acentos, né? Porque quando eu coloco acentos na linguagem C, no Dev, ele descaracteriza. Aí eu vou utilizar uma biblioteca chamada Locale, e assim sucessivamente. Depois, o que a gente tem? Os comentários. O que são os comentários? É uma maneira que você tem de fazer um comentário de alguma informação. Então, eu posso fazer meu algoritmo determinando lá, // aqui são as variáveis. Ou posso fazer um comentário, essa variável identifica isso, para ficar mais fácil. Ou posso, vamos supor, quero testar outra maneira de fazer o código. Eu posso comentar algumas linhas do código. Tudo que está comentado não é executado, tá? Então, vocês têm duas maneiras. Vocês podem utilizar o barra asterisco, esse barra aqui, ó, e no final também barra invertida. Quando é que vocês vão utilizar esse parâmetro? Ó, barra, asterisco e asterisco barra. Quando vocês vão fazer comentário de mais de uma linha. Então, vou fazer um comentário com várias linhas. Aí, vocês vão utilizar essa opção.
Quando eu vou fazer um comentário de uma linha só, aí eu só preciso utilizar o barra barra. Então, eu vou comentar só essa linha do programa, barra barra. Quero comentar 3 linhas do programa. Lá no início, vocês vão colocar barra, asterisco, e lá na última frase, que você quer que entre dentro do comentário, você vai colocar asterisco e barra. Tudo que tiver entre esses comentários não serão executados. Tranquilo? Então, a gente já viu que na estrutura você vai ter a biblioteca já é obrigatório, o comentário é opcional. Eu quero fazer um comentário no meu programa. Aí eu vou utilizar essa estrutura aqui, tá? Mas é bom vocês comentarem, porque vocês podem lembrar, igual, eu estou fazendo o exercício lá. O que é o objetivo do programa? Aí vocês podem lá no início colocar lá o exercício. A instrução do exercício. Aí vocês colocam barra, barra, se for uma linha. Se for mais de uma linha, barra e asterisco. Depois, a gente vem no conceito mais importante, um dos mais importantes, que é variáveis. O que vocês têm que entender de variável? Vocês têm que entender que é uma posição que eu vou nomear na memória. Para quê? Para mim armazenar uma informação. Então, vamos pensar que eu peguei, no meu armário lá, eu tenho várias gavetas. E cada gaveta eu vou preencher com uma informação. E aí eu posso identificar minhas gavetas. Então, a memória, a variável, é um espaço que eu vou alocar para mim armazenar. Que informação? Aí é o que a gente vai estudar quando a gente fala do tipos de variáveis. Então, vamos supor, vocês vão imaginar que vocês têm lá no guarda-roupa de vocês as gavetas. E essas gavetas ocupam espaço na memória. Então, aquele monte de gaveta que vocês têm, ou então armário, cada posição daquele armário está ocupando uma posição na memória. E essa memória é aquela memória RAM que a gente utiliza. Então, essa memória, essas informações que estão guardadas, podem ser modificadas no decorrer. Sim, podem ser modificadas no decorrer do meu código. E aí, quais são os tipos de variáveis? Então, eu até coloquei aqui, ó. Numa gaveta, a gente vai ter lá as camisetas, nas outras as meias, nas outras as bermudas. Então, essa identificação gaveta 1 é o nome da minha variável. O nome gaveta 2 é o nome que eu dei para a minha variável. E o nome gaveta 3 é o nome da minha variável, tá? Lembrando que se eu fosse fazer isso na programação, teria que ter tudo junto, tá? Não pode ter espaço. Isso é uma das regras de criar as variáveis. Mas aqui é para vocês entenderem que cada uma dessas posições estão ocupando um espaço na minha memória. E a gente não tem aqui, ó, peças diferentes? Então, essas peças diferentes, eu posso dizer que são tipos de variáveis. A camiseta é diferente da meia e vice-versa. Então, quando a gente vai estudar os tipos de variáveis, significa que eu vou dizer que nessa gaveta, nessa posição da memória aqui, eu vou guardar uma variável, que eu vou criar o nome, que vai ser do tipo inteiro, vamos supor. Eu vou criar um nome para minha variável, que eu vou guardar lá do tipo float. Como é variável, gente, é porque vai ser alterada no decorrer do meu código. Quando eu uso o que a gente chama de constante, a gente vai ver que eu posso já dizer iniciar uma variável já com número, aí ele não vai ser alterado. Aquela variável não vai ser alterada. Mas quando eu utilizo só o conceito de variáveis, significa que elas irão ser alteradas no decorrer do meu código. Então, como é que eu posso? São exemplos de variáveis. Todas as 3 palavras aqui são variáveis. O que é isso? Eu criei um local lá na minha memória, para quê? Para guardar essa variável que eu dei o nome de soma. Porque o nome são vocês que vão dar. E aí a gente só vai
estar atento a quê? As regras que vocês podem seguir e devem seguir na hora de criar variável. Igual eu falei para vocês, se eu fosse usar lá o nome gaveta, espaço 1, não poderia, porque eu dei espaço, eu não posso criar uma variável, o nome da minha variável não pode ter espaço. Número 1 é uma variável, então pense lá que eu guardei, ó, é como se fosse aqui, ó. Eu tenho essa embalagem de plástico aqui, ó, e aí eu criei aqui na variável vou colocar o nome na minha variável de número, e dentro da embalagem são as informações que eu vou colocar lá dentro. Que número? Aí pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 30, aí pode ser qualquer número. E a mesma coisa, número 2 é um número, é um nome de uma variável que vai guardar todas as informações quando eu digitar lá onde tem número. E aí aqui eu tenho também 2 exemplos. Ó. A diferença é que aqui eu já estou atribuindo. Então, todas as vezes que eu chamar a variável login, o que ela vai escrever? O que vai constar para mim? O conteúdo. Vai ser esse nome aqui, Gessélia. Então, a diferença do primeiro exemplo aqui é porque o número 1 eu posso receber qualquer variável que o usuário digitar. No caso desse exemplo aqui, eu já estou dizendo que nesse espaço que eu guardei, então, nessa variável que eu criei com o nome login, é para você guardar esse nome aí, Gessélia. A mesma coisa, ó, nessa variável que eu criei com o nome senha, você vai guardar esse número aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando vocês logam na plataforma, vocês não têm que colocar lá o usuário de vocês? Então, lá eu criei uma variável lá no programa, na plataforma Moodle, que tem lá o usuário. Aí, o que ele vai gravar no usuário? Vai receber quem? As matrículas lá. E lá no campo senha, o que ele vai receber? A senha que o usuário digitar. Então, eu atribuí a variável, já receber aquele valor. Tá vendo que tem o sinal de igual. O sinal de igual na linguagem C significa atribuir. Eu estou atribuindo esse nome a essa variável. Eu estou atribuindo esse número a essa variável. E aí a gente tem as regras. O que eu não posso ter, né? O que eu não posso? Na minha variável, eu não posso iniciar com número. Então, eu não posso ter assim, um nome. Não posso iniciar a variável com número. Mas posso ter nome 1. Eu não posso possuir espaços em brancos. Por isso que eu falei que lá na gaveta espaço 1, vocês não poderiam, porque vocês têm espaço. E ter nome de palavras reservadas. O que são palavras reservadas? São palavras que as linguagens em geral usam para determinadas funções. Exemplo, o if é um comando lá se, você não pode utilizar. O main é o que chama a função, você não pode utilizar. Então, tem algumas palavras que a gente chama de palavras reservadas, que são utilizadas no próprio código, int, float. Essas palavras vocês não podem criar variáveis com esses nomes, porque são palavras que são utilizadas no decorrer da sua linguagem, tá? Então, não pode criar variável. Tirando isso, posso criar variável com qualquer nome que vocês queiram, desde que vocês não coloquem espaço e desde que vocês não iniciem com número. E aí, vocês podem utilizar aquele sinal underline ou que a gente chama de underscore, que é aquele sublinhado embaixo. Aquele pode ser utilizado porque ele considera como letra, tá? Caracteres especiais, não. Arroba, exclamação, interrogação, barra. Isso aí não pode ser utilizado para nomear variável. E como é que a gente cria o nome das variáveis? Geralmente, a gente utiliza, quando vai criar as variáveis, a gente cria mais
próximo do que ela vai armazenar. Igual lá no exemplo. A gente criou uma variável com o nome login para armazenar o login da pessoa. A gente criou uma variável com o nome senha para armazenar lá as informações da pessoa. A gente criou lá, no exemplo, a soma para armazenar o resultado da operação de somar. Então, o ideal é que vocês criem as variáveis mais próximas do conteúdo que irão contê-las. Mas isso não impede que você crie qualquer uma variável, tá? Desde que não comece por número, desde que não tenha espaço em branco, vocês podem criar. E aí a gente tem alguns exemplos de variáveis aqui que são válidos e que não são válidos. Então, lembrem-se, a linguagem C que é sensitiva. Então, se eu criar essa variável meu, underline, nome, somente com as primeiras iniciais maiúsculo, é uma variável. Se eu criar meu nome, tudo maiúsculo, é outra variável, tá? Então, eu posso usar o underline sem problema nenhum. Posso até começar com underline no início, porque ele é considerado letra, não é número. Posso colocar maiúsculo e minúsculo. Posso colocar o nome com os exemplos juntos. Eu só não posso o quê? Começar por números, utilizar caracteres, ponto, exclamação, interrogação, caracteres especiais. Então, não posso utilizar cerquilha, porcentagem e nem espaço. Tirando isso, vocês podem criar qualquer nome de variável, tá? E aí, uma coisa é criar um nome. Então, lembre-se que o nome é o que a gente vai identificar a gaveta. Ou o nome, vamos supor que a gente tem várias caixas de papelão. Eu vou separar lá por tipo de sapato que eu tenho. Então, um vai ser sandália, o outro vai ser tênis, o outro vai ser sapato. Então, o nome que identifica as caixas são o nome das variáveis. O conteúdo que vai ficar na variável vai ser, no caso lá, o sapato. Então, se eu renomeei lá com o nome de sapato, vai estar dentro da minha caixa sapato. Então, agora a gente vai ver o conteúdo, como é que vocês vão criar a variável, tá? Então, a gente vai criar, quando vocês forem escrever a sintaxe lá no C, sempre será, primeiro, o tipo da variável e, segundo, o nome da variável. Então, o tipo vai ser ou do tipo inteiro, ou do tipo float, que é o real, ou do tipo caractere, e aí a gente tem o string. Então, sempre vai vir o tipo na frente, depois a variável. Mesma coisa, na hora que a gente for fazer os códigos, o tipo na frente e depois as variáveis. E aí, aqui são exemplos de palavras reservadas que eu falei para vocês que não podem ser utilizadas como variáveis. Mesmo que vocês utilizarem na hora de vocês compilarem ou executar o programa, transformar ele em executável, vai dar erro. E aí, vamos estudar os tipos de variáveis, que são, basicamente, a gente vai estudar inteiro, real, caractere e string. Tem a dobro, mas a gente só vai estudar essas daqui, que são as principais, tá? Inteiro e real são números que vocês utilizam, mas a gente vai ver a diferença, quando é que vocês vão utilizar real e quando é que vocês vão utilizar inteiro. E caractere e string. Inteiro, gente, é quando vocês querem um número redondo, ou seja, que não tem decimal. Então, não tem vírgula. No caso do C, não tem ponto. Então, quais são os números inteiros? Qualquer número que não tenha parte fracionária. Então, de 35 a 2 milhões é inteiro. Pode ser positivos ou pode ser negativos. Quando é que eu vou utilizar o inteiro no meu código? Quando eu quero só saber a idade, porque não tem como eu ter idade, 10,5. Quando eu vou utilizar alguma informação que eu preciso do valor inteiro, tá? E quando que eu vou utilizar o tipo real, que a gente vai utilizar o float, quando a gente for declarar a variável? Quando a gente quer a parte fracionária.
Então, lá no meu código, eu quero que tenha nota, eu quero que tenha parte decimal, aí eu vou utilizar do tipo float. Se lá no meu código eu vou fazer um cálculo de salário, aí lá eu vou utilizar o float, porque eu preciso da parte fracionária. Então, a diferença de inteiro para real, basicamente, é que o inteiro é o valor total, cheio, sem desprezando as partes decimais, despreza as partes decimais. E já no tipo real, que a gente vai chamar de float, a gente vai utilizar essa parte fracionária, certo? Então a gente vai usar vírgula. Então, se for o meu código, for para calcular média, para calcular preço, para calcular salário, para calcular valores que eu necessito de parte fracionária, vocês vão utilizar o float. Nos programas que eu só preciso do valor inteiro, 100, 200, 300, 400, 500, eu vou declarar do tipo inteiro. E como é que eu vou declarar? Primeiro vai vir o tipo, que é float, depois você vai criar o nome da variável. Então, aqui são exemplos. Eu criei uma variável chamada média, uma variável chamada nota, uma variável chamada fração e uma variável chamada salário, tá? Então, quando a gente for criar as variáveis, vamos criar sem acento mesmo, tá? E a mesma coisa do inteiro. Eu posso criar uma variável do tipo idade, uma variável do tipo número. Ou seja, lá quando eu for desenvolver meu código, vocês vão definir qual tipo de variável que vocês vão utilizar. E aí a gente tem as variáveis que a gente chama do tipo caractere e do tipo string. Então, vamos separar. Inteiro e float, o int e o float, vocês vão utilizar para números. Todas as vezes que lá no meu código eu for trabalhar com números, vocês vão escolher entre inteiro e float. Se eu precisar de parte fracionária, float. Se eu não só precisar da parte inteira, int. E aí, quando a gente vai para as letras, para conteúdos, né? Eu quero que escrevam uma frase. Aí vocês vão trabalhar com o tipo caractere. Que é o tipo caractere e o tipo string? O tipo char, que a gente fala, é quando você vai escrever um caractere. Então, quando eu falo um caractere, eu quero escrever uma letra ou um número, tá? Sem problema nenhum. Eu posso colocar uma letra ou um número. O que vocês têm que ter cuidado? Quando você utilizar o char, vocês vão utilizar aspas simples. O que é aspas simples? Somente uma aspas. Então, vocês vão declarar, vão colocar o char e o nome da variável de vocês, só que na hora que vocês forem declarar a variável lá no código de vocês, vocês vão utilizar as aspas simples. Então, com o char, eu só escrevo um caractere. Quando eu quero trabalhar com mais de um caracteres, ou uma cadeia de caracteres, então eu quero escrever o nome da disciplina, eu quero escrever o nome da escola, eu quero escrever meu nome completo, eu quero escrever o nome da minha rua, aí vocês vão trabalhar com a variável string. E aí vocês vão utilizar o char, o nome que vocês vão criar para a variável e o tamanho da variável. Então, vocês precisam dizer qual vai ser o tamanho. Quantos caracteres vocês querem que seja a frase de vocês? Então, vamos supor, se você determinar 10, você só vai conseguir escrever uma palavra até 10 caracteres. Pense que 10 é cada espaço que eu vou delimitar. Então, eu vou criar vou dividir minha caixa em vários pedaços e cada pedaço vai ter um caractere. Então, se eu determinar 10, eu vou estar delimitando aquela palavra somente a 10 caracteres. Se eu disser 20, eu estou limitando aquela palavra a 20 caracteres. A pessoa pode digitar menos? Pode, sem problema nenhum. Ela só não vai conseguir digitar, imprimir mais de 20, tá? Então, mais de 20. E outra característica, enquanto o char para um caractere, vocês vão utilizar aspas simples, então somente umas aspas.
Quando a gente for utilizar o string, vocês vão utilizar aspas duplas, tá? Então, vocês vão utilizar as aspas duplas. E como é que vocês vão criar a variável? Char, aqui é o nome que eu dei para a variável, poderia ser disciplina, poderia ser endereço, igual está aqui, poderia ser rua. O nome da variável é vocês que vão criar. Aqui, quantos campos eu vou deixar para esse nome? 20. Então, ele pode preencher até 20 caracteres. Quantas posições eu deixei para a variável telefone? 8. Então, ele vai reservar 8 espaços naquela memória para armazenar essa informação. E a mesma coisa do endereço. Então, string é um caractere somente, e vocês vão utilizar char e o nome da variável. Ou, quando vocês usarem caractere, vocês vão digitar um caractere somente, vai usar char e o nome da variável. Quando a gente for trabalhar com string, vocês vão utilizar o char, o nome da variável e o tamanho, tá? Essa é a estrutura aqui. E aí a gente vai ver o comportamento. Então, o que a gente tem aqui? O exemplo. Eu criei uma variável chamada char, e o nome que eu dei para a variável é ch. O nome que eu dei para a variável é ch. E criei uma outra variável chamada char, com esse str aqui é o nome da variável, com 6, com tamanho 6. Então, aqui, ó, o caractere, quantos espaços eu tenho? Somente um. Quantos espaços eu vou criar aqui para o string? 6 espaços. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu estou armazenando 6 espaços para armazenar a palavra que eu digitar. Se eu disser 10, ele vai criar 10 espaçozinhos, 10 quadradinhos. Se eu criar 20, 20 quadradinhos. E assim sucessivamente. Então, a diferença de caractere é que eu vou ter somente um espaço e só cabe uma letra. O string eu tenho mais espaços e aí vocês que vão dizer o tamanho. Se eu quero armazenar aqui para aquele nome 10 espaços, ele vai criar 10 quadradinhos. Aí o que eu estou dizendo aqui, ó? CH, o que é esse CH? É o nome da minha variável. Eu estou dizendo que eu vou atribuir, porque aqui esse sinal de igual na linguagem C é atribuição. Eu estou falando o quê? Essa letra D, tá vendo que está entre aspas simples? Eu vou atribuir dentro dessa variável. O que eu vou fazer na prática? Então, imagina que vocês têm lá a gaveta ou a caixa de vocês. Na caixa de vocês eu identifiquei por fora que chama-se CH. É o nome da minha variável. Aí eu fui, preenchi o papel com a letra D e coloquei dentro dessa caixa. Então, dentro da variável CH, dentro da minha gaveta CH lá, eu vou ter qual informação lá dentro? A letra D. Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Você vai pegar esse caractere, que é a letra D, e vai guardar dentro dessa variável CH. E aí, na linguagem, a gente fala que a gente está atribuindo. Eu estou atribuindo esse valor a essa variável. Quando eu for chamar no código o CH, o que ele vai aparecer na minha tela? A letra D. Aqui a mesma coisa. Eu chamei aqui, ó, CH, né, a variável CH, só que agora eu dei uma string. Só que, quando eu declaro o caractere, eu só não tenho o espaço. Então, se eu fosse escrever o nome Luiz utilizando o caractere e não a string, a única coisa que ele ia colocar lá dentro da minha variável seria a letra L. Porque eu ia desprezar o restante do nome, porque eu só tenho um espaço. Se eu tenho um espaço, só cabe uma letra. Não cabe 6 letras, cabe uma letra. Então, quando eu tenho caractere, eu só tenho uma posição lá, uma caixinha, um quadradinho, só vai caber uma letra. Quando eu uso string, não. Aí eu vou conseguir escrever a palavra Luiz, porque eu reservei 6 posições. Então, eu reservei 6 quadradinhos aqui. E aí ele vai conseguir escrever essa variável. Deu para entender a diferença de caractere para string?
Deu, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pergunte, porque aí agora eu vou falar depois dos operadores, dos comandos básicos. Então, caractere, vocês Sim, vão professora, lembrar que vocês entendi. vão ter uma posição somente. E string, vocês vão trabalhar com cadeia de caracteres, tá? E aí, aqui eu coloquei outro exemplo. Aqui, ó, eu tenho, ó, é como se eu tivesse várias posições e nomeasse essas posições. Vocês vão entender essas posições aqui quando a gente estiver estudando lá vetor no final. Então, é como se ele criasse várias caixas, vários quadrados da memória, várias posições da memória e nomeasse essa memória. Então, eu armazenei 6 posições, ele começa a contar de 0, por isso que vai dar 6 posições. E aí eu vou preencher com Luiz. O que está dizendo nesse exemplo aqui? Ó? Eu estou dizendo que na posição 0, o que ele vai fazer? Ele vai tirar esse L aqui e substituir por T. Vocês vão ter até, acredito que tem um exercício que eu peço para vocês trocarem a quarta letra do nome de vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dizer, vão contar, se eu pedisse para alterar a terceira letra aqui, aí vocês iriam indicar esse vetor aqui, 3. Aqui eu estou indicando o número 0. Então, sempre que for cadeia de caracteres, a gente vai começar a numerar por 0, tá? Por 0. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que na posição 0, ele vai trocar a letra L por T, por esse caractere. No restante, ele vai mexer? Não. No restante, ele não vai mexer. Porque eu estou usando o sinal de igual, e sinal de igual faz o quê? Atribuir. Então, eu estou falando assim, ó. Você digitou a primeira vez, e lá na posição 0, você tem a letra L. Agora eu estou dizendo que nessa posição 0, você vai tirar a letra que está lá e vai substituir por L. Por que ele faz isso? Porque ele é uma variável. Então, as variáveis vão ser alteradas. O conteúdo da variável vai ser alterado. O nome, só quando você criar a variável que você vai alterar o nome. Mas o conteúdo da variável pode ser na primeira vez 10, na segunda 20. Todas as vezes que você executar o código e você der outro número, aquele número vai ser gravado dentro da variável. Por isso que é variável, de variar. Então, a gente tem essas 4 variáveis, né? Inteiro, que a gente chama de int, float, que a gente chama de real, a gente tem caractere e tem a do tipo string. Tenha cuidado quando for caractere aspas simples, quando for string, aspas duplas, tá? Senão vai dar erro no código de vocês. E aí a gente tem os comandos básicos. Comandos de atribuição, eu já venho falando para você que é o sinal que vocês conhecem por igual, mas que na linguagem C a gente vai utilizar esse sinal para ser o sinal de atribuição. Então, estou dizendo que aquela variável vai receber o valor, o conteúdo que eu tiver atribuindo. Então, se tiver lá nome igual, sinal a meu nome, Miriam, lá nessa variável vai estar guardado o nome Miriam, e assim sucessivamente. A gente tem os comandos de saída, que é o comando printf, que a gente vai utilizar para escrever na tela. Então, todas as vezes que a gente escrever na tela, a gente vai utilizar o comando de saída. E a gente tem o comando de entrada, que é quando eu quero que leia do teclado. Então, exemplo, no exercício que vocês vão fazer lá do questionário, tem um código que eu pedi para vocês escreverem. Aquele código, eu não preciso estar utilizando comandos de entrada. Eu não preciso, só se eu quiser criar o programa para digitar o nome e aparecer o nome. Mas, do jeito que está o exemplo lá, vocês conseguem escrever o código só utilizando o comando de saída, que é o printf. Tá? Então, vamos lá. O que é o comando de atribuição? Eu estou dizendo que aquela variável vai receber o que tiver, o conteúdo que eu descrever. Então, aqui, ó, eu estou dizendo que o nome vai receber esse nome aqui, ó, Genoveva.
Eu estou dizendo que o preço vai receber esse valor. Eu estou dizendo que a quantidade, a variável quantidade, vai receber esse valor 5. E aí, aqui eu estou fazendo as operações. Então, o que vocês têm que entender? Quando eu uso atribuição, eu posso usar valores, que eu chamo aqui, que eu posso iniciar minha variável já com esses valores, que vai se tornar uma constante, ou eu posso utilizar para operações. Na maioria dos nossos códigos, dos nossos programas que nós vamos desenvolver, a gente vai estar utilizando mais para operação. Mas vai ter algumas variáveis que vocês já vão iniciar com valor também. Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu criei uma variável chamada total, e criei uma variável chamada preço, e criei uma variável chamada quantidade. Tudo que eu for utilizar no meu código, eu tenho que criar as variáveis antes. A não ser que seja operações, né? 17/100 eu não preciso criar, porque não é variável, é só uma operação numérica. Mas aí, o que eu faço? O que vai receber o total? A operação que tiver entre preço e quantidade. Qual que vai ser o preço? Se lá no meu código eu estou pedindo para o usuário digitar, pode ser qualquer preço. Como pode ser qualquer quantidade. Porque aqui eu só estou declarando as variáveis. Ele vai pegar o conteúdo que está na variável preço e multiplicar por conteúdo que tiver na variável quantidade. Então, vamos supor que lá na minha loja eu tenho o preço de R$100 e comprei 3 peças. Então, lá no preço, ele vai pegar o conteúdo. Qual o conteúdo que está no preço? R$100. Multiplicar, porque é o sinal de asterisco, que é multiplicação, pela quantidade que é 3. Então, qual que vai ser meu total? 100 vezes 3, 300. Então, na variável total, então lembre-se lá da caixinha, ó, na variável total, o que vai ficar dentro dela, o conteúdo? Vai ficar o resultado da minha operação. Que é o quê? 100 vezes 3. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter esse resultado. E aí, a gente também tem qualquer imposto, que é igual total vezes 17 dividido por 100. O que eu quero que vocês entendam? Sempre que vocês tiverem o sinal de igual não, de atribuição, né? Porque o sinal de igual de vocês agora vai ser esse sinal duplicado, 2 vezes. Todas as vezes que vocês tiverem sinal de igual, desse sinal aqui, ó, vocês têm o que a gente chama de atribuição. Eu estou dizendo que aquele conteúdo vai ser atribuído àquela variável. É assim que vocês vão ler. E aí a gente tem os comandos, que é o comando de printf. Todas as vezes que eu utilizar o printf, é porque eu quero que exiba na tela. Pode ser uma solicitação para ele entrar com os dados, ou pode ser uma saída. Então, sempre que eu quero que apareça na tela, vocês vão utilizar o recurso do printf. Como que é o printf? O printf, a parênteses, tudo que vocês escreverem dentro, que vocês querem que apareça na tela, tem que vir entre aspas duplas. Então, o que vai printar na tela? Estou vivo. E sempre que for tudo que tiver entre aspas duplas é o que vai ser visualizado na tela. O printf é comando, então não vai aparecer na tela, só vai executar. E aí, a gente tem alguns códigos que acompanham o printf. Esses códigos aqui é só de formatação. O que a gente mais utiliza é esse aqui, ó, /n, que é para pular uma linha, e o /t, que é para você colocar uma tabulação. O que é a tabulação? Eu quero que o texto vá mais para o meio. Aí eu utilizo o /t. Eu quero que o texto pule. Aí eu utilizo aqui a nova linha. Aí, Bob, aí os demais aqui, vocês geralmente não utilizam em maior, muito. Vocês podem utilizar, eu quero que apareça as aspas. Aí vocês colocam /aspas, porque aquela aspas que está entre o texto não aparece, tá? Eu quero que apareça aspas simples lá no meu texto. Aí você vai colocar /aspas para aparecer.
Mas o que mais a gente mais utiliza é o barra N, que é para pular a linha, e o barra T, que é para tabulação. Então, aqui, no livro tem, e aqui também tem os exemplos. O barra N para pular a linha e o barra T para dar a tabulação. Eu vou fazer aqui depois com vocês, direto no compilador, para vocês verem. E aí, além disso, vocês têm essas funções aqui que vocês vão utilizar quando o printf para mostrar os valores das variáveis. Então, se eu quero que apareça o valor da variável inteiro, eu posso utilizar o %d ou o %i, tá? Vai ter alguns livros que vocês vão encontrar o %i. Não está errado, não. Ele aceita o %d e o %i. Se eu for escrever uma variável do tipo float, eu vou utilizar o %s, f. Se eu for utilizar o do tipo caractere, eu vou utilizar o %c. Se eu for utilizar uma cadeia de string, eu quero escrever um nome, aí eu vou utilizar o string. Se eu quero utilizar o sinal de porcentagem, aí eu vou utilizar %. Então, são esses que vocês vão utilizar com o printf. Esses daqui são mais vocês vão utilizar na maioria das vezes. Não tem como vocês mostrarem a variável sem utilizar esse. Já aqui da formatação, vocês vão utilizar quando quiser, e aí vão utilizar mais o %n e o %t, ou porcento não, barra n ou barra t. Antes de falar de scanf, eu já vou mostrar aqui, peraí, deixa eu já projetar aqui, ó. Que aí eu já mostro para vocês terem uma ideia. Então, aqui, ó. Esse compilador vai estar disponível para vocês, se não me engano, a partir da semana que vem, porque eu quero que vocês treinem para vocês assimilarem. Porque o compilador online, ele já traz a biblioteca para vocês e já traz também a função principal, que é o main. Então, todo programa que eu fizer, ele tem que ter. Vocês já estão vendo a tela, né? Deixa eu ver aqui. Porque senão eu estou falando e vocês nem viram a tela. Sim, tá aparecendo aqui. Tá, então vamos lá. Vou dar um zoom aqui para aumentar, só para vocês verem aqui. Esse compilador aqui online, gdb.com. O que vocês têm que fazer na hora que vocês abrem ele? Só vir aqui na linguagem e mudar aqui para C. E aí ele já traz a estrutura. O que é a estrutura? O que vocês têm que ter? A biblioteca. Vocês têm que ter a função principal, que é o main, e esses parênteses. Ah, vai ter alguns exemplos que eu não tenho int. Não está errado, tá? Você consegue compilar o programa, o código de vocês, sem estar utilizando a estrutura int, sem problema nenhum. Mas o main, vocês têm que ter. As chaves, o que são essas chaves aqui, ó? São o início e o fim do programa de vocês. São obrigatórias, do mesmo jeito que o main é obrigatório. E a biblioteca também, vocês não conseguem rodar se não tiver isso. Aqui, vocês têm o printf, que eu falei para vocês, que é para o quê? Escrever na tela qualquer coisa que vocês queiram. Então, se eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Quando você quer que o negócio saia, e o negócio não sai. Espera aí. Por que ele está traduzindo? Não era para ele estar traduzindo aqui.
Esse negócio está chato. Deixa eu mudar aqui, peraí. Nossa, hoje está triste esse programa. Vou fechar aqui e abrir de novo. Peraí. Hoje ele tá esquisito. Vou fechar e abrir de novo. Vou terminar de explicar enquanto eu abro aqui. Vou voltar para cá enquanto eu abro. Peraí. Então, quando vocês forem fazer o exercício lá, que vocês vão escrever lá o nome, fulano de tal, vocês vão precisar utilizar, na formatação de vocês, o barra N, se vocês quiserem pular a linha, e o barra S, para vocês escreverem uma variável do tipo string. É o que eu estou vendo aqui. Agora foi. É porque ele está tentando traduzir lá. Deixa eu só mudar aqui. Aí o que acontece? Tudo que eu escrever dentro do printf é o que vai aparecer na tela. Então, como é que funciona o programa? Vocês vão escrever os comandos aqui dentro, sempre entre o início e o fim. O return é para retornar um valor, então ele vai aparecer uma estrutura, mas depois eu vou falar que tem como vocês alterarem aqui. E aí, quando eu for só escrever, eu não preciso declarar as variáveis, porque eu só quero que printa na tela. Alguns exemplos. Agora, se eu quiser assim, informe o nome, aí eu tenho que utilizar o printf. E no caso do string, eu vou utilizar um comando chamado gets. E no caso, se for inteiro, vocês vão utilizar o scanf. Se for caractere, vocês vão utilizar o scanf. Aí eu vou fazer as duas maneiras para vocês verem. Vou rodar aqui para vocês verem, ó, no RAM. Aqui ele vai aparecer printado na tela, somente o Hello World, né, o Lá Mundo. E aqui, ó, eu posso alterar.
Dá um espaço. Ó, se eu quiser pular a linha, barra N. Deixa eu só ver aqui que estão me chamando. Aí eu vou colocar aqui, ó. Se eu for escrever string, %S. Nesse caso aqui eu vou colocar entre aspas, porque eu quero que apareça o nome, tá? E eu não declarei variável para receber meu nome. Então, ele vai aparecer aqui, ó, meu nome é, que é a primeira instrução. E aqui embaixo vai aparecer Miriam, porque eu dei a quebra de linha. Se eu tirar aqui, ó, vai aparecer já direto. Não ficou colado porque eu dei o espaço aqui. Se eu não der o espaço, aí ele fica junto. Então, vocês vão, quando for utilizar variável do tipo string, vocês vão utilizar dessa forma. Se eu quero tabular, aí eu utilizo aqui. Barra T, né? Aí ele vai jogar para cá, ó, pro meio. Eu vou tabular, ele vai jogar mais pro meio. Então, os recursos de tabular é para formatar o texto, já o %S é o valor do dado que eu vou receber. Então, se eu for declarar lá inteiro, eu vou utilizar inteiro. Lembrando que aqui eu coloquei entre aspas, porque é texto, tá? No caso de idade, não precisa vocês colocarem. Então, se eu fosse escrever aqui, ó, printf, %D, porque eu vou trabalhar com inteiro. Vou diminuir minha idade. Vou dizer que eu tenho 40. Ponto e vírgula, porque faz parte da estrutura. E aí, ó, ele vai colocar o primeiro comando, né? E minha idade. Lembrando, se eu quiser que não apareça. Eu esqueço desse. Não quero que apareça a linha. Oh. Meu teclado aqui. É bom. //, só quero que não apareça essa linha. Aí ele vai aparecer aqui só a idade, tá? Então, %D, e a idade eu não coloco entre aspas, tá? Porque aí é valor. Quando eu quero comentar, só uma linha //. Se eu quisesse comentar todo mundo, aí eu colocaria. Tiraria a outra barra aqui. Deixa eu ver onde. O meu cursor. Tiraria aqui, colocaria asterisco. E aqui no final, asterisco e fecho. Aí tudo que tiver entre esses dois comentários não aparece, tá? Então, o printf serve para vocês printar a informação na tela. Eu já vou explicar o scanf, que aí eu vou voltar aqui para a gente fazer com o scanf também. Vou voltar aqui para... Então, o printf é a saída, né? Aqui são os exemplos. E aí, todas as vezes que eu vou capturar alguma informação, que informação que eu quero? Uma informação via teclado, seja nome, seja número,
seja caractere, vocês vão utilizar scanf, que é o leia, a parênteses, porcento e o tipo. Que tipo é esse? Essa mesma tabelinha que a gente usou aqui, ó. Se for inteiro, porcento D. Se for float, porcento F. Se for caractere, porcento C. E se for string, a gente não vai utilizar scanf. Eu vou falar para vocês o que vocês vão utilizar. Não vai ser o scanf. Então, aqui, ó, vai utilizar o scanf, entre aspas, porcento e o tipo. Se for inteiro, se for float, se for caractere. E comercial e o nome da variável. Então, o nome que vocês declararam lá na variável, quando vocês disserem o nome da variável de vocês, é o que vocês vão chamar aqui. Então, para armazenar uma variável do tipo inteiro, porcento %D, entre aspas, e o nome da variável. Se for do tipo caractere, mesma coisa, porcento %C e o nome da variável. Se for do tipo float, porcento %F e o nome da variável. Aqui eu estou declarando 3 variáveis de uma vez. Quando vocês forem fazer isso, em algum programa, vocês não colocam vírgula aqui, tá? Porcento, ó, abre aspas, porcento %F, porcento %F, porcento %F, porque são 3 notas. Fecha aspas. Aí, vírgula, E comercial nota 1, vírgula, E comercial nota 2, vírgula, E comercial nota 3. Eu estou dizendo para eles receberem as 3 notas de uma vez. Mas poderia fazer separado também, sem problema nenhum. Tá? Então, aqui, ó. Nesse programinha aqui, ó, ele declarou uma variável do tipo inteiro, que deu nome para a variável x. No printf, ele mandou escrever um número. Depois, ele pediu para ler o número do teclado. Então, o que ele vai fazer? Qual o número? Aí vai ser o usuário que vai digitar. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 40, qualquer número. E aí, ele vai imprimir o número que foi digitado. Tá? Então, isso que vai fazer esse comandinho aqui. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos melhorar esse programa aqui. Vou deixar a linha comentada lá e vou colocar aqui, ó. Vou declarar uma variável. Nome. E o tamanho. Vamos ver. Quando eu utilizo variável do tipo string, vocês vão utilizar um comando chamado gets. Se eu declarar a variável do tipo caractere, não. Eu só vou colocar o nome da variável, ponto e vírgula, não uso tamanho. E aí eu utilizo aqui o scanf, porcento %C, e aí chamo o nome da variável. Quando eu utilizo o string, eu não utilizo isso. Eu utilizo um comando chamado gets, que aqui vai dar um erro, mas aí ele executa, e vou dizer para ele chamar a variável nome. Então, lembrem-se lá. O que é variável? É um espaço que eu estou alocando na memória para receber as informações que eu vou digitar. Então, poderia ser sem outra palavra sem ser nome? Poderia. Vamos supor que eu quisesse aqui escolher aqui a palavra. Só que quando for aqui no gets, quem que eu vou chamar? A mesma variável que eu chamei lá. Se lá eu disse que é palavra, aqui tem que ser palavra.
Aqui dentro não interfere, porque aqui é o que vai ser printado na tela. Então, o que vai ser printado na tela? O nome que eu digitar lá. Vou declarar aqui também uma variável do tipo inteiro. Vou chamar de x igual está lá no programinha de vocês. E aí, eu vou pedir para ele imprimir aqui, ó, printf, digite o número. Aí, sempre que vocês querem dar espaço, sem ser pular a linha, que é o barra N, é só vocês darem um espaçozinho no cursor. Porque se eu deixar aqui, ó, as aspas aqui, na hora que vocês forem digitar, vai ficar bem colado lá. E aí, sim, agora eu vou utilizar o scanf. Scanf, que é o leia. Aí eu vou dizer, entre aspas, duplas, porcento. Qual que é a variável que eu estou utilizando? Do tipo inteiro, posso utilizar o porcento %d ou porcento %i, tá? Vírgula e comercial e o nome que eu dei para a variável. Se foi x, eu vou declarar x. Se foi número, vai ser número. Por isso que eu falei para vocês que o jeito que vocês declararem as variáveis aqui é o mesmo jeito que vocês vão chamar as variáveis aqui. Se eu parar aqui, o que vai acontecer? Ele só vai aparecer essa frase aqui, ó, informe seu nome, vai ler o que eu digitar, digite o número e vai ler o que eu digitar. Não vai aparecer nenhuma resposta. Vou executar só para vocês verem. Ele vai dar esse erro por causa do gets, tá? Então, vou informar o nome, ó, Márcio. Mas no compilador não dá o erro, não, tá? No dev não dá o erro, não. E aí, ele pede o número, eu digito o número. E aí, o que vai acontecer? Nada. Porque eu só pedi para ele o quê? Para eu informar o número, e ele vai guardar esse número na variável, e para ele guardar o nome e gravar nessa variável. Agora eu vou pedir para ele escrever na tela. Então, printf, vou dizer o nome digitado foi 2 espaço, vírgula, qual, antes disso, porcento, S, né? Que eu estou trabalhando com string. Qual é o nome da variável onde que vai ser guardado o nome? Na variável chamado palavra. Então, esse aqui, porcento %s, é referente a essa variável que eu utilizei aqui, que foi do tipo string. Vou colocar agora para escrever a idade. Lembrando que aqui eu utilizei o comando para ler. No exemplo lá de vocês, não precisa. Se vocês quiserem fazer, ótimo, porque agora vocês já têm elementos para fazer. Mas não é obrigado fazer. Dá para vocês escreverem aquela tela sem necessitar declarar variável nenhuma, só utilizando o printf, tá? Eu vou colocar o número digitado. Aí a mensagem, gente, é o que vocês quiserem. Porcento de, porque eu estou trabalhando com o tipo inteiro. E onde que vai armazenar o número? Na variável que vai ser chamada de x. Vou rodar aqui, ó. Então, ele vai pedir o nome. Vou dizer agora que é Paulo. Vou dizer o número, vou dizer que é 20. Aí, ó, ele vai dizer que o número digitado foi Paulo e o número digitado foi 20. Aparece tudo embolado, né? O que eu vou utilizar aqui para fazer a quebra? Barra N. Vou digitar Beto e 20.
Gente, está dando para ver aí ou vocês querem que eu aumente a tela? Porque, como eu estou direto no programa, eu nem... Então, aqui, ó. Informe seu nome, eu digitei Beto, digite o número, eu digitei 20. Aí, o que ele vai exibir? O nome digitado foi Beto e o número digitado foi 20. Então, todas as vezes que eu vou escrever na tela, vocês vão utilizar printf. Se o caractere é do tipo string, %s. Se for do tipo inteiro, %d. Se for do tipo float, que é real, %f. Se for do tipo caractere, %c. No caso de caractere, você pode utilizar o scanf. No caso de string, você vai utilizar o gets, tá? Alguma dúvida aqui nessa estrutura? Hein, pessoal? Tá tranquilo? Se tiver dúvida, podem perguntar. Tranquilo, professora. Então, vamos lá. Aí, nós vamos voltar, porque eu vou falar dos operadores. Então, deixa eu só retornar aqui. Já estamos terminando, tá? Porque eu já estou vendo que já está avançando aqui. É porque eu falo demais. E aí, são 2 semanas, né? A mesma coisa aqui, ó. No caso aqui, ó, desse exemplo aqui, eu declarei o char, só que eu digitei só a letra. Então, lá, o que eu vou digitar? Letra A, letra B, letra C, letra D e assim sucessivamente. Aqui, ele vai pedir para mim digitar, vai armazenar na variável que eu criei com o nome de letra, e aqui ele vai exibir a letra, tá? Não esqueçam de, no printf, utilizar lá os comandos lá, o %c, se for caractere, o %s, porque senão ele não vai escrever, tá? Aí vocês vão conseguir ver na hora que vocês forem fazer, ele não escreve. E aí, lembrando, para ler string, a gente vai utilizar o gets e o nome que vocês deram na variável lá. E o tamanho, tenha cuidado, né? Se vocês digitou aqui 10, igual aqui, eu disse que o tamanho é 10. A disciplina não pode ser maior que 10 caracteres. E aí ele só vai escrever metade da palavra, não vai escrever a palavra toda. Tá? Então, ó, se eu disse que 10, então ele pode digitar qualquer nome de disciplina que seja até 10. Então, você pode colocar, onde você colocar o %s, ele vai substituir esse %s pela essa variável aqui, tá? Então, lá ficaria, você faz o nome da disciplina que a pessoa digitou como disciplina. Aí, a apresentação do printf é vocês que vão determinar, tá? É vocês que vão dizer. Eu posso dizer, digite, informe, fale a variável, e assim sucessivamente. E aí, vamos lá. Deixa eu só tirar meu cachorro aqui que tá atrapalhando. Peraí. Pronto, vamos lá. E aí a gente tem os operadores. A gente tem os operadores matemáticos, né? Que você tem a soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão. Que a gente chama de mod. Quando é que a gente vai utilizar isso, gente? Vamos supor que eu quero saber se o número é par ou ímpar. Então, para me saber se o número é par ou ímpar, eu vou pegar o resto da divisão. Então, me interessa é o resto. Se o resto for 0,
significa que o número é par. Se o resto for diferente de zero, significa que o resultado é ímpar. Então, em alguns programas, vocês vão ter que utilizar esse mod para saber que te interessa o resto da divisão. Então, exemplo, se eu pedir um programinha sobre... eu quero saber os múltiplos de 5. Vocês vão utilizar, nesse caso, o resto da divisão. Vai pegar um número, dividido por 5, se der zero, vai ser múltiplo de 5. E assim sucessivamente. Então, isso aqui a gente vai utilizar para isso. Em algumas operações, a gente vai utilizar o mod, que é esse porcento, em vez de estar utilizando o barra da divisão, tá? Então, em alguns códigos, a gente vai utilizar isso. E agora a gente vai utilizar também, em algumas situações, um incremento e o decremento. Quando eu quero que ele conte, que ele faça um loop, que ele armazene uma soma, que ele incremente, ou seja, o que acontece hoje? Hoje a gente pega, naquele exemplo lá do número, se eu colocar 10, a variável vai armazenar 10 naquele instante, né? Se eu colocar 11, ela vai apagar a variável 10 e vai colocar 11, e assim sucessivamente. Quando que eu vou utilizar os incrementos? Quando eu quero que essa variável armazena, conte. Então, todas as vezes que o código é executado, ele acrescente um valor, eu utilizo essas opções de incremento e decremento. A gente vai utilizar bastante também essas opções. Inicialmente, não, mas futuramente, sim. E aí, a outra coisa que vocês têm que ter cuidado é que na hora que a gente for escrever qualquer operação matemática que a gente quer que execute, a gente vai ter que escrever de formato linear. O que é isso? O computador não entende a fração 2/3 aqui, 2/3. Eu vou converter, então vai ser 2/3, menos 5, menos 3, mais... e colocar tudo entre parênteses. Então, as equações têm que ser lineares, tem que ser uma linha, tá? E aí a gente tem os operadores relacionais, que aqui vocês vão ter maior, maior que igual, então sempre o maior depois do igual, menor, menor igual, igual e diferente. Vamos usar esses operadores? Sim, e principalmente quando a gente tiver estrutura de decisão. Então, todas as vezes que eu vou comparar, eu vou utilizar uma dessas expressões. Lembrando que igual agora na linguagem C, vocês vão duplicar o sinal. Se tiver só um igualzinho, é atribuição, não é sinal de igual. Diferente, igual, menor que, maior igual, maior que. A gente vai utilizar esses operadores relacionais. E os operadores lógicos que a gente vai utilizar é o E, lembra lá da tabela verdade, tudo V dá V. O OU, lembra lá da tabela verdade, tudo F dá F. E o não, quando eu nego. Se é verdadeiro, eu coloco falso. Se é falso, eu coloco verdadeiro. E as expressões abreviadas a gente vai utilizar quando a gente estiver utilizando os incrementos. Então, quando eu tenho a expressão x mais 1, eu posso escrever dessa forma aqui, ó, x mais mais. Então, é uma forma de abreviar essas expressões aqui, ó, que a gente vai utilizar mais quando a gente utilizar os contadores lá nas estruturas de repetição. A gente usa algumas em decisão, mas a maioria a gente utiliza, né, na estrutura de repetição, quando eu quero que incremente ou decremente, eu quero que multiplique ou divide, assim sucessivamente. Então, basicamente, para os exercícios, o que eu preciso que vocês entendam? Do printf, que é para vocês printarem na tela, e sempre que vocês utilizarem, for escrever, vocês vão utilizar lá o %S, o %C, o %D e o %C no caso de caractere. Se for para tabular, barra T ou barra N. O scanf, vocês vão ler quando for
pegar do teclado. Então, vamos supor, se lá no programa de vocês, você só quer printar o nome de vocês, então eu posso escrever lá, printf, meu nome é Miriam. Posso escrever direto também, sem problema nenhum. Se eu quisesse aqui, ó, escrever aqui, ó, sem declarar variável nenhuma. Printf, escrever diferente. Eu amo a disciplina LLP. Vai ser o mantra que vocês vão fazer. Aí vocês vão vir, aqui, ó, é a frase inteira. Aí ele já coloca, ó, eu amo a disciplina LLP. Vou colocar um barra N aqui, ó. É porque tá compilando. Eu não parei. É porque ele compilou aqui. Ele vai pedir as informações. Vou colocar um barra N aqui. Então, ele vai pôr, eu amo a disciplina LLP. Então, nesse caso aqui, eu só pedi para escrever uma frase. Então, eu não preciso utilizar o porcento S, e nem o porque eu só estou declarando, igual ele declarou, olá, mundo. Então, é uma frase completa. Aí, eu quero que ele escreva a idade, ou que ele escreva um caractere. Aí, sim, eu vou começar a utilizar o porcento lá, o porcento S, o porcento C, assim, sucessivamente. Deixa eu concluir aqui. Senão não deixa passar. Lembrando que vocês podem comentar a linha. Então, lá no programa de vocês tem que ter o quê? Biblioteca, que é as bibliotecas de entrada e saída. Tem que ter a função main. Abre, que é o início do programa de vocês. Fecha, que é o final do programa de vocês. Se vocês não tiverem essa estrutura, ele vai dar um erro, vai pedir para você colocar. E vai retornar um valor. Tranquilo aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar para vocês. Eu só não projetei o Dev, porque o Dev não projeta no... Eu abro o programa, compartilho, só que na hora que eu compartilho, ele fica preta a tela. Então, por isso que eu utilizei o compilador online, tá? Mas lá nos exemplos que tem lá no... que eu vou colocar para vocês, principalmente quando tiver no compilador, eu vou apresentar no compilador, tá? Mas nas aulas a gente deve trabalhar mais utilizando esse compilador online por causa da projeção, que eu não consigo projetar o aplicativo, o programa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queria falar para vocês referente a isso. Alguma dúvida, pessoal? Nessa estrutura aqui? Então, o que vocês vão pensar? Sempre que vocês querem escrever, vocês vão utilizar o printf. Ponto e vírgula, obrigatórios, tá? Tem que declarar as variáveis? Se eu for utilizar as variáveis, sim, é obrigatório declarar as variáveis. Se não, se eu for só mandar imprimir na tela, eu não preciso utilizar variável. Mas, na maioria dos programas que vocês vão ver aí, dos códigos que vocês terão que desenvolver, vocês vão utilizar as variáveis sim, tá? Então, já habituem-se a trabalhar com as variáveis. Eu deixei os exemplos lá com gabarito e também cobrei algumas questões lá no exercício de vocês.
tá? Então, vai ter algumas questões lá nos questionários. E aí, lembrem-se, tiver dúvida, gente, perguntem. E no caso de programação, vocês têm que fazer os exercícios. Não adianta só ir lá e responder o questionário. Porque que acontece? Se vocês não treinam, como é que vocês vão saber dos erros? Não tem como vocês saberem dos erros se vocês não treinarem. Então, é necessário fazer os exercícios? É necessário fazer os exercícios. Senão, não tem como vocês visualizarem os erros de vocês. Então, muitas vezes, quando vocês forem começar a treinar, vocês vão ver que vocês erram, esquecimento da vírgula, esquecimento das aspas, ou colocou o nome da variável aqui, declarou lá embaixo com outro nome. Então, ele não vai achar onde que você vai guardar as informações, porque o nome que você deu para a variável é diferente. Então, e declarar, né, a biblioteca, a função principal. No caso do compilador online, ele já traz, mas nos outros compiladores lá que a gente vai utilizar, o dev, ele não traz. Então, tenha cuidado com isso. Então, tem que chamar as variáveis. E tem que fazer os exercícios. Se vocês não fizerem os exercícios, não vai saber dos erros, tá? Então, é necessário fazer os exercícios, sim, para vocês verificarem os erros. E aí, lembre-se lá, vocês não estão participando lá no fórum, não estão participando lá aqui, ó, na mensageria. Então, lembre-se que cada unidade que eu abro, deixa eu compartilhar outra guia aqui. Todas as unidades que eu abro, vocês têm um fórum específico da unidade, então, para vocês colocarem a dúvida de vocês. No caso dos questionários, eu peço que vocês coloquem pelo menos a instrução da questão, porque aí, como os questionários embaralham as questões, se você só falar assim, professora, eu não entendi o questionário, a questão 1. Pode ser que na hora que eu abro o questionário, a questão 1 não seja a mesma que você tenha dúvida. Então, quando vocês forem abrir lá no fórum, referente à questão que vocês tenham dúvidas, vocês coloquem lá essa questão, o comando da questão, porque aí pelo comando da questão eu sei qual questão que é e eu te respondo, tá? Mas não deixem de fazer os exercícios. Na semana que vem, eu não vou marcar aula com vocês, porque estarei de abono, mas na próxima, sem ser a próxima semana, na outra eu já vou marcar uma aula para vocês, e aí a gente vai fazer as resoluções dos exercícios, porque aí vai ser a atividade avaliativa, a avaliação de conhecimentos 2 de vocês. E aí, encerrando, a gente começa outro assunto, que é a estrutura de decisão. Então, preciso que vocês entendam e façam os exercícios para ter as dúvidas e que eu possa retirar as dúvidas. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Se tiverem, pergunte, porque senão eu vou estar encerrando com vocês. A gente já até passou, né? Já tem 1h e quase 2 horas. É 1h30, né? Alice, Fernanda, Tiago. Não, professora. Nada? Então tá, vou estar encerrando com vocês. Bom descanso, bom recesso amanhã, né? Porque amanhã vocês não têm aula, porque é recesso escolar. Aproveitem para fazer essas atividades. Não deixem acumular.